eu há mais de 40 anos acompanho esse assunto, mesmo na ocasião do assassinato do Chico Mendes, nós não tivemos no mundo uma comoção comparável ao que nós estamos vivendo hoje, com efeitos realmente de dano incalculável à situação do Brasil no mundo. Vai ser um trabalho muito grande, nós vamos ter que correr atrás do prejuízo para tentar reverter isso. E ainda pode haver desdobramentos extremamente perniciosos, porque, como não ignora, nós estamos no processo de ingresso da OCDE. A OCDE reúne o seu comitê ambiental que examina as práticas, não só as políticas, as práticas da realidade, e também todos esses acordos de comércio que temos ainda que aprovar. Nós estamos sentindo que é um momento que nós precisamos vir aqui e escolhemos justamente vir ao órgão supremo da soberania popular, que é o Congresso, e especialmente, eu vou dizer de minha parte, também em parte pela admiração que nós todos temos pelo papel que a Câmara tem representado nesses meses. Praticamente ela encarnou um pouco o consenso geral do país em relação a todas as nossas necessidades importantes. Portanto, é com essa intenção que nós trouxemos aqui um documento que é assinado por todos os ministros, independente dos governos a que serviram. Eu mesmo trabalhei, como sabe, com Itamar Franco antes, tive a grande honra de ser assessor especial do presidente Sarney, havia sido Tancredo Neves. Ou seja, a nossa história é bem, e outros aqui de partidos diferentes. Eu, por exemplo, nunca pertenci a nenhum partido, apenas para mostrar que o que nos une é alguma coisa que ultrapassa as preocupações partidárias, as preocupações políticas, que é realmente o interesse do povo brasileiro. Eu devo lhe dizer que o outro dia me senti até no aniversário da morte do Getúlio. Houve um momento que eu senti que o Brasil, de certa forma, está se suicidando, porque um país que permite a destruição do seu patrimônio das gerações futuras é como se ele cometesse suicídio. E por isso é que nós trouxemos essa carta, não só nós, mas também os líderes da sociedade civil, né? A Ordem dos Advogados, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, todos estão aqui, o Manab, a ABI, enfim, são organizações que representam a sociedade civil brasileira, quase que eu diria por unanimidade. Eu vou me limitar a isso, porque eu sei que cada um dos meus colegas terá o que dizer, mas queria antes passar às mãos de Vossa Excelência a carta que preparamos, dirigida justamente ao Congresso Nacional do Subterrâneo. Obrigado. Vou ser bem breve, presidente. Primeiro, mais uma vez, também agradecer a atenção que sempre foi dada a essa causa. Eu já fui parlamentar aqui durante muitos mandatos e sempre tive, da parte do deputado, do líder e agora do presidente, a consideração que a causa que eu defendo merece. E justamente por isso é que nós estamos aqui hoje reunidos, né? Porque os sinais, as ações, elas estão realmente atingindo toda uma construção feita ao longo de vários anos, que fez com que o Brasil saísse do paredão da sociedade internacional, das ONGs, e ficasse na liderança do processo ambiental, principalmente na questão climática. E nós não temos a quem recorrer a não ser ao parlamento. Então, o que nós pedimos justamente é aquilo que Vossa Excelência tem de mais, que é paciência, que é inteligência, para que as coisas possam serenar e, a partir daí, sob o crivo da sociedade, da ciência, da academia, a gente possa, sim, oferecer ao país uma legislação que a nossa é muito boa, muito moderna e muito presente, mas
nada impede que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar dentro de uma nova realidade. Então era isso, presidente. Senhor presidente, em primeiro lugar, como todos, muito obrigado. Além de ex-ministros que já estão tão bem representados aqui pelo nosso decano, ministro Zicútero, nós temos aqui também a OAB, SBPC, que assina esse documento, o ABI, o IPAM, o Instituto, o IDS, o ISA, a PIB, representando as organizações da sociedade civil. E outros que irão secundar porque não tem como estar aqui em Brasília nesse momento. Queremos lhe agradecer por essa oportunidade, dado a gravidade do que está acontecendo no Brasil. E trazemos aqui sugestões muito concretas, compreendendo, como disse o ministro Zicúpero e o ministro Zequinha, que o senhor tem desempenhado um papel importante no Brasil nesse momento tão difícil, e do mesmo modo que, pensando as reformas, o senhor assumiu um protagonismo aqui no Congresso, agora temos algo muito maior e de maior envergadura. O Brasil está com graves prejuízos sociais, ambientais, econômicos, diplomáticos. Estamos vivendo uma situação muito delicada e o senhor tem consciência disso. Por isso que trouxemos aqui propostas muito concretas. Um sinal para dentro e para fora de que não somos coniventes com o desmonte que está acontecendo no Brasil e esse descontrole em relação à política ambiental. Por quê? As queimadas é o sintoma, o pior de todos. Nesse momento o Brasil e a Bolívia são párias ambiental, mas o Brasil está liderando de uma forma assustadora. Então, com a autoridade que tem, de que se faça imediatamente uma espécie de moratória, uma suspensão que o senhor até já fez de alguns projetos que são antiambientais, para que dê uma sinalização forte para dentro e para fora de que nós estamos no controle da situação e não estamos dando sinal trocado. A outra é de que se faça um conjunto de audiências públicas em comissão especial do Congresso, aonde se debaterá a recomposição do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, a recomposição da gestão ambiental, fortalecimento do IBAMA, do ICMBio, o Serviço Florestal Brasileiro, ter o INPE como uma entidade de credenciais fora e dentro do Brasil, no acompanhamento do monitoramento, e termos um processo de debates com a academia, com os setores da sociedade civil, com gestores públicos, pessoas de notório saber na área de meio ambiente, para que a gente possa apresentar um conjunto de medidas que nos leve a acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia, com as queimadas na Amazônia e recuperar a nossa credibilidade, que hoje, sinceramente, é de doer o coração, e eu encerro por aqui. Quando, senhor presidente, acusavam os nossos produtos de serem fabricados em prejuízo da natureza, nós mostrávamos um dado a partir de 2005 que era demolidor. Era o país crescendo a 3%, o agronegócio a 2% e o desmatamento caindo vertiginosamente. Caiu mais de 80% em 10 anos. Nesse momento nós estamos em recessão, nós estamos numa situação econômica muito difícil e o desmatamento está numa situação de descontrole. Então, com essas medidas, temos certeza que daremos um bom sinal, principalmente para dentro e depois para fora, que é o que é essencial. Isso que ele está dizendo, o crescimento não necessariamente cresce no desmatamento. Presidente, não é não discutir, não aperfeiçoar a função do parlamento. É dar uma meia trava e analisar o que está por trás, qual é o impacto de cada projeto. Daí a importância dos nossos cientistas, da SBPC, da ABC, dessas audiências públicas, para que se tome conhecimento, por exemplo, qual é a implicação, caso chegue aqui, do projeto que acaba com as reservas legais. A soma mais modesta é um desmatamento de 90 milhões de hectares. Talvez seja o maior desmatamento do planeta. Bem, quando a gente fala parar para pensar, é um princípio que a Marina sempre fala, o princípio da precaução. Quer dizer, a Amazônia está em chamas, o mundo olha para nós e nós vamos continuar como se nada tivesse acontecendo. Não é sensato. Isso tem uma coisa que Vossa Excelência é sensato e corajoso. E a gente pode levantar uma bola, eu acho que está na hora dos nossos líderes aqui cabecearem.
Eu vou mencionar só mais 2 pontos, e muito rapidamente, para os outros colegas falarem. Uma é em relação à questão do Fundo Amazônia, né? Nós assinamos o Fundo Amazônia, foi organizado ainda no tempo da Marina, com Tasso Azevedo. Nós assinamos em 2008 o decreto, o contrato e o estatuto do COFA, do Comitê Orientador. Primeiro, 65% dos recursos ao longo desses anos foram para órgãos públicos e não privados, e não nós. Segundo, os doadores tinham 0 interferência nos projetos. Quem era o COFA? SBPC estava no COFA, empresários, governos da Amazônia, né, ministérios. A única obrigação que a gente tinha com os doadores era diminuir. E perguntam, presidente Rodrigo Maia, qual é o interesse que eles tinham? Econômico? Eles disseram no dia. A Noruega falou, nós somos um país perto da Groenlândia, o dia que aquilo derreter mais, nós vamos submergir. Isso para nós é um seguro de vida. Usaram a expressão seguro de vida. Era o interesse, diminuir o desmatamento. Então, isso não pode ser usado dessa maneira. E aí eu vou rapidamente para o segundo ponto, que é a demonização das ONGs. Tem algumas aqui presentes. Parece que a culpa do que está acontecendo é daqueles que dedicaram a vida a estudar, a pesquisar, a apoiar os índios, a biodiversidade. Quer dizer, é como se pusesse uma estrela verde no peito das ONGs. O Brasil já é um dos países que mais mata ambientalistas. Como Hitler botou a estrela amarela no peito dos judeus, eu digo isso que perdi 2 tios-avós em fornos crematórios, sei do que eu estou falando, parece que vai se botar uma estrela verde no peito dos ambientalistas e apontar o dedo. E nós já somos o país que mais mata ambientalistas. Por fim, gostaria também de falar da questão indígena, outros vão falar. Ontem, e isso é um dos nossos pontos, a questão indígena, e que o parlamento acompanhe o cumprimento dos acordos internacionais. Claro que o parlamento faz leis e vê se elas estão sendo cumpridas. Os acordos internacionais, como Paris, a COP de Paris, como biodiversidade, Isabela teve um papel relevante nisso, o Brasil teve um papel relevante nisso, me parece que o parlamento também pode ter uma comissão para acompanhar se eles estão sendo cumpridos. Porque isso é uma coisa séria, o Brasil assina perante toda a comunidade. E quem vai fiscalizar se isso está ou não sendo cumprido? Então, a questão indígena, e com isso fecho, é uma questão muito séria. Ontem o presidente falou, o presidente da República, que havia muita terra para índios, que isso era um empecilho ao desenvolvimento, que muitos deles nem falavam português. Ora, isso me parece um risco seríssimo, primeiro de eugenia, segundo de etnocídio. Se já matam tantos índios no Brasil, e alguém deslegitimar a terra indígena, porque eles não merecem a terra, porque não são brasileiros, não falam português, qual é o sinal que as pessoas que estão armadas lá no interior, com sede de ocupar território por ganância, que sinal, Zé Carlos Carvalho, que sinal a gente está dando? Molon, que sinal a gente está dando para essas pessoas que estão armadas? Então, presidente, nós confiamos não só no seu bom senso, na sua coragem, no seu equilíbrio ecológico também, equilíbrio ecológico. A gente não pede nada de radical. Se eu fosse escrever um texto desse, ia ser um radicalismo sem fim. Aqui é uma coisa sensata. Vamos parar de discutir com os cientistas, ainda bem que não fui eu que escrevi tudo. Só lembrei um ou outro ponto. Uma coisa sensata, parar para analisar qual é a consequência para o Brasil desses projetos. Por exemplo, acabar com a reserva legal, para citar só um dos mais danosos. E com isso, fecho meu departamento e digo que confio no seu bom senso e na sua coragem política. Camarada Henrique, pode falar? É a sua palavra, 100%, minha querida Isabela. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de voltar nessa casa. Eu acho que todos já falaram amplamente de vários aspectos. Eu gostaria, particularmente pela minha grande experiência internacional e continuo atuando internacionalmente, eu tenho algumas preocupações, não só sobre imagem, mas na verdade, que a sociedade brasileira de fato é em relação às questões ambientais. A questão do licenciamento, eu li na imprensa que o senhor retirou, vai discutindo melhor o projeto de licenciamento. É uma boa notícia, não quer dizer que não se deva aperfeiçoar o licenciamento, não quer dizer que não se deva mudar o licenciamento. Mas, não só a dimensão dos impactos ambientais, como eventualmente aumento do desmatamento na Amazônia, mas também o que impacta na jurisprudência consolidada nos tribunais superiores desse país, em torno da questão ambiental. É de uma complexidade
que as pessoas usam as regras ambientais para pedirem falsas indenizações contra o patrimônio do Brasil é sem precedentes. Se eu conversar com os ministros dos tribunais superiores, isso vai ter uma dimensão do que é a jurisprudência ambiental em termos do licenciamento ambiental. Eu acho que é uma salvaguarda importante, não só do ponto de vista do Brasil, mas do ponto de vista, por exemplo, da imagem, da credibilidade, ou do chamado compliance, quando a gente tem ambições de dialogar com o mundo em outro patamar. Então, dispensar licenciamento, talvez seja melhor ter licença para comprovar que está fazendo certo em outros procedimentos, do que ser questionado por aqueles que querem, muitas vezes, derrubar o Brasil, usando os argumentos que o próprio Brasil oferece para ser usado. Então, eu acho que precisa amadurecer o debate, não quer dizer que tem que ser feito da mesma maneira que está colocado aqui. E eu vou dar um exemplo, que aí é um pedido que eu faço ao senhor, pessoal, carioca, sustentável, como queira assim, com 50 tons de verde, inclusive do dólar, tá? Aprovem, ratifiquem em Nagoya. O protocolo de Nagoya é o protocolo que foi defendido e aprovado por uma vitória do Brasil em 2010. E hoje o Brasil, que é o país mega diverso, mais mega diverso do mundo, está fora das decisões da Convenção de Diversidade Biológica, porque parte de movimentos políticos conservadores ligados à agricultura bloquearam a ratificação disso. Isso é uma medida que mostra claramente para o mundo uma nova visão de querer uma economia 4.0, por exemplo, na Amazônia, como está se alardeando para todo mundo. Nós não podemos esquecer mais 2 pontos. Nós não podemos esquecer que o Brasil é errado ficar falando dos outros, antes de olhar o nosso backyard. O Brasil desmatou a Mata Atlântica no seu processo de colonização e desenvolvimento. Nós tínhamos 2 florestas tropicais. Nós só temos uma agora indo para o pau, literalmente. Então, tem que parar com esse diálogo de que os outros fizeram errado e a gente faz bem. Nós temos que ter um desafio na agricultura, quais são os próximos 40 anos da agricultura brasileira. Se o Brasil preservou 50%, 60%, tem que preservar 80%, porque nós temos competitividade e capacidade de fazer isso. Agora, isso é para o bem da agricultura, isso não é para o bem só da turma que defende, de fato, uma questão mais estratégica de inserção em mercado internacional e com transparência. E o último comentário, a sua liderança pessoal. Eu acho, a minha experiência, que é mais do que urgente o Parlamento brasileiro buscar um entendimento com o Parlamento europeu. É urgente que se converse e mostre de fato, tá? Tenha um caminho de diálogo com o Parlamento Europeu, na sua pessoa e talvez numa comissão de parlamentares, que possam mostrar, estamos aqui para discutir o Brasil sem, se me desculpe, desculpe a expressão, essa barata voa que não representa o Brasil. Não, o mundo não é, podemos até viver uma realidade ampliada, cheia de fake news, mas em negociação internacional, os mais bonzinhos são perversos. Tá? Isso eu posso lhe assegurar. E o Brasil tem uma excelência na sua diplomacia, faça uso da sua diplomacia da sustentabilidade, do carbono que o Itamaraty ainda tem remanescente, eu tenho certeza que tem, e por favor, atue em nome do Brasil e da nossa sociedade, mostrando que a sociedade brasileira não se junta a esses descalabros que têm sido ditos recentemente sobre o meio ambiente no Brasil. Espero que o senhor seja feliz nessa interlocução com o Parlamento Europeu, deva buscar e construir um caminho permanente de diálogo. Senão é impossível a gente defender o Brasil. Obrigado. Bem, Vocês já disseram. Bom, pode falar. Só uma questão de algo. Faço chegar aqui um abraço para o Fábio Feldman, que vinha para essa audiência e que infelizmente não pôde embarcar com o governo de família. Tá? Senhor orientador, nosso pós-PHD, né? Você sabe disso. O ministro Gustavo Krause também justifica sua ausência e o Goldenberg já foi justificado pelo ministro. Acho que tudo já foi dito, presidente. Só reitero o agradecimento e entendo que nós estamos aqui na casa de pactuar. Aqui é a grande casa onde a sociedade brasileira se representa. Eu só faço um apelo a Vossa Excelência. Lidera o pacto pela sustentabilidade do Brasil. Bem, presidente Maia e Roberto Lucena, nossa líder, deputada Leandre, eu cumprimento todos os parlamentares, e dizer que o que está acontecendo é o rompimento de uma história de sucesso do protagonismo brasileiro na agenda ambiental. A diplomacia brasileira na área ambiental fez sucesso ao longo dos anos. O Brasil sempre teve uma participação decisiva em todas as agendas ambientais e climáticas. E tudo isso está sendo colocado em risco exatamente pelo rompimento de uma agenda ambiental que vem sendo conduzida ao longo da história por cada ministro. Nós mudamos governos, mudamos as ideologias, os partidos, tivemos momentos, inclusive, muito tensos da vida política brasileira, mas não houve um rompimento
na continuidade dos programas ambientais do Brasil. Nós não tivemos um rompimento. Cada ministro, e com suas equipes, dava continuidade e aperfeiçoava cada um dos programas. Tanto é que de 2004 para cá, presidente, com o programa de combate ao desmatamento da Amazônia, o desmatamento caiu 75% de 2004 para cá. Esse programa está nesse momento desativado, nenhum outro programa foi colocado no lugar, e na política ambiental a não reação, a não continuidade, uma reação tardia traz consequências a longo prazo. Assim como na economia, na área ambiental, as respostas não são tão rápidas. Nós já comprometemos o ano que vem e talvez 2, 3 anos para frente, se não mais. E isso pode trazer resultados e consequências para a nossa economia e, consequentemente, para a sociedade, principalmente para os mais pobres, no que diz respeito a emprego, como consequência do que está acontecendo na nossa economia. E por último, dizer, presidente Maia, que aquilo que falou a nossa ministra Marina, proteger o meio ambiente não é atuar contra a economia, muito pelo contrário. É o grande diferencial, o diferencial competitivo que o Brasil tem para a sua economia está na agenda ambiental. E o ano passado, por exemplo, mantendo um histórico de controle ambiental numa média que não deixava nenhum desses ministros satisfeito, porque ninguém estava satisfeito, nós queríamos e estávamos buscando o desmatamento ilegal zero, mas estava se mantendo uma zona de controle histórica de 2004, com um pouco de altos e baixos, mas dizer que no ano passado nós tivemos 227 milhões de toneladas de grãos, e só a soja 116 milhões, que foi safra recorde, e mantendo um status de controle minimamente, de tal forma que conviver ao desenvolvimento econômico, produção de resultados para o Brasil e proteção ambiental é necessário. Portanto, eu termino sugerindo, presidente, que chame o setor produtivo, que pode ser um setor duramente prejudicado. E nós, vários desses ministros aqui, nós avançamos no acordo com a soja, com a moratória da soja na Amazônia, que funcionou muito bem, estava avançando para o Cerrado, e nós iniciamos tratativas no ano passado, e ficou praticamente fechado, um acordo com o setor da cadeia da carne. A carne tem interesse no pacto pela Amazônia e pelo Cerrado. Eu acho que Vossa Excelência, com os líderes dessa casa, pode liderar esse pacto com o setor produtivo. O setor produtivo precisa do meio ambiente, precisa da imagem brasileira, e nós brasileiros precisamos da área ambiental viva no nosso país. Muito obrigado por nos receber, e aqui boa tarde a todos os presentes, os parlamentares e aos ex-ministros. E a SPPC se soma a esse esforço. A comunidade científica brasileira, nós temos quase 200 entidades científicas em todas as áreas do conhecimento, e sempre atuando em defesa da democracia, pelo desenvolvimento sustentável. E a questão do meio ambiente é certamente uma questão chave para nós. Então nós estamos muito preocupados com algumas questões, já foram colocadas aqui as questões essenciais, não vou me repetir, só lembrando que uma coisa fundamental para a ciência é a liberdade. Liberdade de pesquisa e também o respeito aos dados científicos que foram, a nosso ver, negados, às vezes frequentemente. O caso do INPE é um caso emblemático, né? O caso do Dr. Ricardo Galvão também, que foi um ponto muito importante para a comunidade científica, e a repercussão internacional disso também é muito séria. Existe uma repercussão internacional do ponto de vista da economia, mas existe também das relações da ciência no mundo inteiro, que é uma atividade globalizada. Isso certamente tem uma repercussão negativa para nós. E diante disso que foi dito aqui, né, do potencial que nós temos econômico, a riqueza que nós temos no nosso território e a preservação ainda desconhecida em grande parte. Quer dizer, a ciência brasileira certamente pode avançar muito mais, mas tem um papel importante nesse quadro. E a integração com os outros setores na questão de você fazer uma economia sustentável adequada é um caminho para o país sair exatamente da crise que ele se encontra, inclusive crise econômica. Então, a gente está aqui dizer que a gente está à disposição de discutir isso. Esperamos do senhor, como presidente dessa casa, que é a Casa do Povo, que certamente atenda esses reclamos que eu acho que são da sociedade brasileira. Obrigado. Bom, presidente Maia, eu queria acrescentar um ou dois pontos, talvez agregue um pouco a essa discussão, olhando um pouco do lado da oportunidade. Presidente. A nossa ciência tem produzido muita informação que acho que precisa ser usada nesse momento agora. E eu quero citar alguns dados que são relevantes nessa discussão. Entre 2003 e 2012, presidente Maia, nós conseguimos um feito de reduzir 80% do desmatamento da Amazônia. Nesse mesmo período, presidente,
nós dobramos a nossa produção de grãos, aumentamos em 30% a nossa produção de pecuária. Tá? Ou seja, essa correlação de desmatar com produzir mais não existe. Isso foi provado pelo Brasil. O Brasil mostrou para o mundo, presidente, que é capaz de fazer. A redução de emissões de carbono que o Brasil fez nesse ciclo de menos de 10 anos foi equivalente àquela que a Europa inteira fez no mesmo período. Isso derivou, presidente Maia, mercados para os produtos brasileiros, isso derivou credibilidade para o Brasil lá fora, credibilidade de mercados, esses que estão colocados sob risco. Né? E a informação da ciência que eu quero trazer para o senhor é o seguinte: o estado do Mato Grosso, nesse mesmo período, tá, de início dos anos 2000 até meados de 2015, 2016, aumentou a temperatura em 0,6 graus. Isso é a ciência brasileira que está dizendo. Cada grau de aumento de temperatura são 50 milímetros a menos de chuva. O maior interessado em preservar a Amazônia, presidente Maia, é o agronegócio brasileiro, que está sendo colocado sob julgamento nesses dias no mundo inteiro. Então nós temos que fazer aqui um recontrato. Eu gostaria de propor a esta mesa, a esta casa, que a gente faça um recontrato para a sociedade brasileira para acabar com esse negócio de desmatamento de uma vez por todas, para que isso seja uma mensagem que se vai passar ao Congresso, ao Parlamento Europeu, aos presidentes de república que estão nos criticando e ao povo do mundo inteiro, para explicar que aqui no Brasil a gente é uma democracia, nós temos um sistema de pesos e contrapesos, e uma prova disso está dentro dessa sala aqui hoje. Nós temos que levar uma mensagem da sociedade brasileira. Eu conto com a sua liderança nesse processo, presidente Maia, porque nós temos que mostrar para o mundo que nós já fizemos e estamos dispostos e comprometidos a fazer novamente. E isso vai trazer muitos benefícios. Nós estamos precisando de dinheiro para investir no Brasil. Não tem dinheiro sem credibilidade. E nós estamos erodindo a nossa credibilidade na maior velocidade que eu já vi em toda a minha vida, ao longo dos meus 51 anos. Muito obrigado. Presidente, só trazer um fato, talvez que foi muito marcante hoje, sou o Márcio de Campis. A gente teve a divulgação de uma carta de alguns compradores de couro brasileiro anunciando já a suspensão. Isso é tudo que a gente não quer, não precisa, não pode admitir no país. Tem uma relação direta com a política anunciada pelos próprios escritores da carta. O senhor bem sabe, melhor do que nós, a cruzada que atualmente para modificar legislações, aprovar projetos que levem a uma recuperação econômica do país, o fantasma do desemprego que assombra todos. Não temos mais espaço, não temos mais gordura no país para essa crise econômica, e essa situação a que a gente está sendo levado com a pauta ambiental, ela traz esse prejuízo duplo. É o prejuízo econômico, que é imediato, que atinge os brasileiros, e o prejuízo de futuro, porque muitas das coisas que nós estamos perdendo hoje, talvez a gente não recupere mais. Então está na hora de parar essa sangria. No meio ambiente, assim como nos mercados, o senhor bem sabe disso, construir é um caminho bastante difícil. Destruir é muito rápido. A gente tem que parar com essa destruição, porque os prejuízos serão muito grandes e o país não vai suportar mais eles. E é por isso que a gente está aqui hoje para fazer esse apelo. Presidente Xavier. Isso. Presidente, eu sou Mônica Sodré, diretora executiva da RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, estou aqui também como sociedade civil. É uma rede que hoje tem 30 dos 33 partidos políticos, alguns dos nossos parlamentares também estão aqui. Eu queria reiterar a nossa confiança na sua liderança do Pacto da Sustentabilidade e também colocar a nossa rede, a nossa organização à disposição para esse diálogo. São mais de 130 pessoas com mandato, 32 delas aqui no Congresso Nacional. Com a sua permissão, José Alberto Simonetti, secretário-geral do Conselho Federal da Ordem, estou aqui, antes de mais nada, registrar o respeito e reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência, aqui já dito pelo ministro Link, em relação ao reconhecimento da sua sensatez e da sua coragem nesta quadra que atravessamos o país. Trago um abraço do seu amigo conterrâneo de Santa Cruz, nosso presidente, que hoje não pôde estar aqui, apresenta as escusas por isso. A OAB também vem aqui, mais do que solidarizar, sensível a essa causa, emprestar a voz da advocacia brasileira, para que nós possamos fazer parte dessa frente e buscar, sim, tudo aquilo que nós não queremos que continue acontecendo nesse país. Eu sou amazonense, tenho também a sensibilidade da causa por proximidade e quero encampar pessoalmente também esta causa. Peço permissão a Vossa Excelência para dividir meu tempo por mais 30 segundos
com a doutora Roberta Casaco, que representa a nossa Comissão Nacional de Direito Ambiental no Conselho Federal da Ordem. Eu acho que muito já foi dito aqui e é bom falar depois dos dados que vêm sendo apresentados, porque o discurso do crescimento a qualquer custo ele é ultrapassado, ele é inadmissível hoje em dia. Não existe espaço para se compreender que fiscalização ambiental e licenciamento ambiental representam um retrocesso. Hoje em dia não é possível se admitir isso, porque nós precisamos desses instrumentos de controle para o crescimento. Sem qualidade de vida, não há progresso. Então a OAB se pauta na defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais, dentre os quais está a proteção ao meio ambiente. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, sabendo do respeito que essa casa tem, da luta pelos direitos dos povos indígenas, não só dos povos indígenas, mas também das outras comunidades. Nós entendemos que essa PEC é um retrocesso muito grande para a população indígena, porque não vai atingir somente os povos indígenas, vai atingir todos os povos do Brasil, a sociedade como um todo. Porque a questão não está ligada simplesmente aos povos indígenas, é o futuro do país. E se a gente compreender, se perceber, as áreas de preservação ambiental desse país, quase todas estão em áreas indígenas. Então quase todas estão em áreas indígenas. Então se abre um espaço desse, se já o artigo 232 está lá dizendo qual é a responsabilidade, o que tem que ser titular, a gente não consegue compreender a finalidade dessa abertura. O que essa abertura traz de bom para os povos indígenas. Que infelizmente tem alguns parentes que se diz a favor, mas são minorias. Não fala em nome dos povos indígenas, fala em nome dele e não da população indígena desse país. Porque, além de ser um país imenso, quando a gente olha a situação desses povos, a atuação que se está, e o governo vem com uma postura dessa, de um retrocesso desse, com toda essa problemática que houve agora, o mundo inteiro focado nessa situação, e o governo com o discurso que a população indígena é o atraso do país, é inaceitável um discurso desse. Principalmente quando os povos indígenas são povos originários, são detentores da terra. São eles que estão uma ligação maior. A questão do indígena não está ligada à terra como especulação financeira. A terra está ligada à história do povo, à vida do povo. Está ali, está o sagrado, está o religioso, está os ancestrais, está ali. O parentesco está ali, o sangue está ali. Então, quando a população indígena reivindica esse direito, ela não está lá reivindicando o direito porque eu quero ter a terra. Porque a lei já diz lá que o povo indígena só tem direito ao usufruto da terra. A gente não comercializa a terra. Nós não vendemos a terra. Simplesmente a gente produz o que é necessário para a terra. Como parte aqui de nós somos de Alagoas, né? A gente está no processo de demarcação. A gente, quando infelizmente algumas pessoas chegam lá aqui, olham e dizem, aqui não tem produção. Tem produção sim, porque a gente tem fruta, tem alimento, o conceito de produção para a população indígena não está ligado simplesmente ao material, ao lucro, ao financeiro. A produção indígena é água, é vida, é animais, é planta, é subsistência, é apuro. Isso é produção. Isso é economia também. A questão é que o conceito de produção que a gente tem é diferente do conceito de produção do latifúndio, infelizmente. Nós temos uma concepção diferente. Mas na hora do benefício, se a gente compreender no benefício, toda a população vai ser beneficiada. Não é só os povos indígenas, não. E precisamos entender que os povos indígenas não é um entrave de progresso. Não é um entrave. A gente tem feito consideráveis aberturas para o progresso. Agora, essas aberturas têm que ser feitas no limite. A gente também não pode extinguir, dar direito à nossa vida, não. Hoje eu vou morrer, eu não vou dar direito ao meu filho de usufruir daquele que é de direito. Como, infelizmente, outra comissão, infelizmente a gente não podia falar, escutar o deputado dizer como é que se usa um celular. O índio não tem direito de usar um celular. Ora, nós temos índios doutores, como o caso da deputada de Joênia. Nós temos índios doutores, enfermeiros, advogados, professores. Temos tudo isso, médicos. Tudo isso a gente tem. Tudo isso a gente tem. É porque a gente é mais inteligente ou mais inteligente? Não, porque somos seres humanos também. A diferença é que nossa cultura é diferente. Nós respeitamos a cultura de vocês, a gente só pede simplesmente que a nossa cultura seja respeitada, só isso. Não queremos nada mais do que a nosso direito.
A gente não está aqui tirando o direito de ninguém, a gente não quer tirar o direito do não índio, a gente simplesmente quer o nosso de direito e que essa contribuição venha ao nosso favor. Porque nos agronomicos as populações tradicionais, que não são indígenas, ribeirinha, quilombola, todos eles são beneficiados, os povos da floresta, o não índio também é beneficiado. Beneficiado. Porque essa questão toda que teve agora, dessa questão da Amazônia, que aconteceu agora, quer dizer, a Europa inteira, não é possível que a Europa inteira seja contra o governo. Não é possível uma coisa dessa, né? Que a Europa seja, né? Porque até admite que a gente seja contra. Mas a Europa toda ser contra o governo é complicado esse discurso, né? Porque o discurso é que a Europa está interessada no Brasil. Pode até ser que seja. Agora, que interesse é esse? Quer dizer, então a gente precisa de fato compreender. E a gente precisa ser ouvido. É simplesmente cumprir a Constituição. Se a gente cumprir a Constituição, nós abrimos o diálogo sem problema. Em nenhum momento a gente, como população indígena, a gente questionou a autoridade dos poderes, temos respeitado os poderes, a gente tem respeitado. Chegamos aqui, entramos tudo dentro da legalidade. Né? Foi feito credenciamento, tudo que foi de direito pedido, nós cumprimos. Também votamos. Somos professores, que eu também sou professor. Eu também sou professor. Então a gente tem tudo que se tem numa sociedade não indígena, na indígena também tem. A nossa cultura que é diferente. Eu acho que não é nada demais ser respeitado isso, né? Porque é uma questão que nós somos diferentes, mas somos seres humanos também. Nós somos gente. Né? E o pedido é que não se instale a comissão especial. Que perdemos ontem, né, na Caixa do 187, mas se não for instalado, seria um processo, uma coisa assim, para a gente extraordinária, não simplesmente para os povos indígenas, mas para essa casa que está mostrando o compromisso com a população, com o povo brasileiro. Por isso que aqui nós trazemos a proposta, de, além da comissão especial para debater medidas emergenciais para essa situação de emergência ambiental, é a suspensão, uma moratória para todos os projetos antiambientais que tramitam nessa casa. Inclusive aqueles que afetam os povos indígenas. Passamos a palavra para o senhor presidente. Isso. Está rouco de tanto ouvir o nosso presidente. Para ver. Boa tarde a todos, agradecer muito a presença de cada um de vocês. Orgulho a Câmara de Deputados, a presença de cada um que estão aqui da sociedade, os ministros que tão bem nos representaram durante os últimos anos no Ministério do Meio Ambiente. Alguns aqui, como o Zequinha, meu amigo, quase todo sábado eu vou à casa do presidente Sarney aprender um pouquinho, e ele de vez em quando está lá para a gente conversar, ouvir as pessoas que têm mais experiência que a gente, no caso do meio ambiente, com pouca experiência. Então, a oportunidade de ouvi-los, para mim, tenho certeza que para todo o parlamento é muito importante. De vez em quando, não de vez em sempre, eu incomodo um pouquinho o Fábio Feldman, há muitos anos, que é um amigo que eu tenho, e que me baliza um pouco nos projetos, em alguns excessos que são legítimos para alguns setores, que vêm aqui nessa casa representar mudanças que a maioria dos que está aqui discorda. E acho que a nossa democracia, né, e o nosso próprio sistema eleitoral, que nós todos criticamos tanto, é o que gera um parlamento hoje tão diverso, né, e que de fato é um ambiente que a agenda que o governo propôs de forma legítima foi eleito pelo povo brasileiro, ela no parlamento não representa uma agenda majoritária, são 50 de 513 deputados. Então, cabe ao parlamento, principalmente à Câmara dos Deputados, organizar esse diálogo com muito equilíbrio, paciência, para que se construa sempre maiorias ou consensos na linha do desenvolvimento sustentável do nosso país. Então é isso que eu tenho tentado fazer desde que assumi a presidência em 2016, né, e é isso que faço agora no momento de transição, né, da política brasileira, onde um discurso mais duro em relação a alguns temas está colocado, né, onde o próprio presidente, com esse discurso, às vezes, sinaliza por um caminho e, às vezes, na prática, pode não ser aquilo que ele esteja querendo, de fato, falar, mas, né, a palavra do presidente da República tem muita força.
né? E precisa ser colocada sempre com muito cuidado, para que não se fale aquilo que, do meu ponto de vista, muitas vezes não é a ação que eu vejo de forma desenfreada do governo. É uma opinião que eu tenho, né? Então, todos nós que exercemos cargos importantes, cada um aqui já exerceu e eu exerço hoje a presidência da Câmara, e muito mais o presidente da República, precisam ter esse cuidado, porque o que ele fala em nome de um país tão importante como o nosso, principalmente no tema do meio ambiente, tem impactos que, claro, como vocês mesmos disseram, né, podem levar a prejuízos ao próprio agronegócio, né? Em tese é um setor que o presidente representa. Então, o nosso papel é abrir a Câmara, como sempre, para a sociedade, discutir os projetos. Em relação à PEC, né, que foi aprovada na CCJ, eu avisei na semana passada que não era o momento nem de se aprovar na CCJ, não quero nem discutir o mérito, não li a PEC, mas independente do que está escrito na PEC, eu acho que a nossa responsabilidade nos coloca a obrigação de ter um pouco de paciência, mesmo aqueles que defendem, né, aqueles que defendem temas para que foram eleitos nesse parlamento. Então eu não, no próprio caso do licenciamento ambiental, outro dia alguém me procurou dizendo a ministra Marina está preocupada, quer conversar, que eu falei, pede para ter calma. Esse não é o texto da Câmara. Quando nós tivermos o texto da Câmara, eu ouvindo muitas pessoas, a partir do texto menor, né, menos polêmico, nós vamos discutir o licenciamento ambiental, para que vocês também saibam que a nossa construção é baseada em diálogo, né, em construção de maiorias com equilíbrio. Então, o que nós fizemos nos últimos, que eu fiz junto com os líderes, com os deputados aqui presentes, nos últimos dias, foi pensar algumas ações que pudessem sinalizar, né, para o Brasil e para o mundo a posição da Câmara dos Deputados, né, uma posição, né, de respeito à nossa legislação, que qualquer mudança seja feita com muito diálogo, com muito cuidado, para que o Brasil não tenha nenhum tipo de prejuízo. Na sexta eu anunciei que nós íamos fazer um debate, uma comissão de debates, uma comissão geral que será na próxima quarta-feira. O Molon me ajudou, o Rodrigo me ajudou, o Arnaldo Jardim, entre outros, que eu peço que cada um de vocês avalie a possibilidade de participar, né, para que a gente faça um debate sereno, acho que sem vaias, né, para que o governo possa participar aqui também, colocando seu ponto de vista e a gente possa discordar, né, de forma democrática, mostrando aquilo que cada um de nós acredita. Nós estamos criando em conjunto uma comissão externa, né, que eu ia criar na Câmara, o presidente Davi pediu que fosse do Congresso, nós vamos trabalhar em conjunto, as duas casas, demonstração que o Congresso tem essa agenda e essa preocupação, né? E na sexta mesmo, pela manhã, anunciei, depois que começaram umas notinhas dizendo que vão usar o dinheiro do fundo eleitoral. O fundo eleitoral nem existe ainda, né? A eleição é só ano que vem e a nossa floresta está queimando hoje. Então nós temos que pensar soluções para hoje, não para o futuro. O futuro talvez os recursos não sejam mais necessários. Então eu peticionei na sexta o ministro Alexandre Moraes para que parte do recurso do fundo da Petrobras pudesse ser colocado na região amazônica, pelo governo federal e pelos governadores. A doutora Raquel na segunda foi na mesma linha, hoje a gente fez uma reunião. Eu acredito, estou muito confiante que o ministro possa descontingenciar, liberar recursos para descontingenciar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente naquilo que cabe à fiscalização, ao combate às queimadas, recursos para que os ministérios da Agricultura, da Defesa também possam trabalhar em conjunto de forma urgente, como já começaram, e uma parte desses recursos, do 1 bilhão, 1 bilhão e 200, que é o que foi proposto, 1 bilhão por mim, 1 bilhão e 200 pela Procuradoria, possam, de forma equilibrada, ser distribuídos entre os governadores da região, né? Aqueles que já estão com as suas florestas, né? Órgãos ambientais. Claro, com órgãos ambientais, óbvio, dos governos e do governo federal e dos governos estaduais, para que eles possam, de forma emergencial, ter acesso a recursos, que nós sabemos que hoje a situação
fiscal de todos os entes federados não é simples, né? Por vários motivos, mas nós temos hoje muitos municípios, estados e União com dificuldade financeira. Mas eu espero que o ministro Alexandre decida. Em relação a alguns projetos que nós entendemos, talvez não sejam projetos que caminhem para dar uma solução, mas eu acho que é uma sinalização da Câmara. Eu estou tentando ver se a gente consegue votar pelo menos um projeto essa semana. Depois o deputado Rodrigo Agostinho vai explicar um pouquinho do que a gente está pensando em fazer, inclusive com o apoio da bancada do agronegócio, para sinalizar. Eu acho que no parlamento se votou algo que vai na linha do respeito, da preservação do meio ambiente do nosso país. Eu acho que é uma sinalização importante, não apenas para os brasileiros, mas para todo o mundo. E o que eu peço a cada um de vocês, antes de encerrar, agradecendo as palavras dos ministros, é que vocês possam nos ajudar nesse debate. O debate é importante, cada um de vocês que tem muita credibilidade, muito respeito na sociedade, possam nos ajudar, não apenas na Comissão Geral, mas também na construção dos projetos. Nós estamos abertos para ouvi-los, para aceitar críticas, para aceitar modificações, e que a Câmara possa ser um instrumento, vamos dizer assim, de equilíbrio nesse processo, com a certeza que nós vamos na linha, claro, do desenvolvimento, mas o desenvolvimento de forma nenhuma vá contra a preservação do nosso meio ambiente. Bem rapidamente, presidente, já que é uma reunião um pouco também de trabalho, esse recurso que, pelo que a gente está vendo, vai sair do Fundo da Amazônia, seria importante que, Fundo da Petrobras, desculpa, seria importante que, assim como foi feito no Fundo da Amazônia, se condicionasse a redução do desmatamento para os estados. É só isso para permear, quer dizer, qualquer tipo de discussão para não haver... Isso, muito bem lembrado. Senhor presidente, eu acho que o senhor fez sinalizações muito importantes. Aqui nós pedimos que essas medidas sejam analisadas em comissão especial, o senhor já está sinalizando que existe uma. Nós temos aqui duas frentes, uma frente emergencial, que é o que está acontecendo, precisamos dar uma resposta. E desmatamento e queimadas a gente não consegue resolver se não for com políticas estruturadas. E políticas estruturadas é em cima de 3 eixos. Combate às práticas ilegais, e isso significa fortalecer a governança ambiental. Ordenamento territorial e fundiário significa reconhecer terras indígenas, fazer a destinação correta das áreas que é para proteção integral, para uso intensivo, para o uso sustentável, toda essa agenda de ordenamento territorial e fundiário. E apoio às atividades produtivas sustentáveis. Porque quando a gente tira o que não pode, a gente bota o que pode. E o Brasil já tem um plano de combate, prevenção, de controle do desmatamento que foi seguido por todos nós. É reativar o plano e atualizá-lo naquilo que é necessário. Porque até para que o senhor faça esse diálogo com o Parlamento Europeu, só é possível se nós estivermos calçados em políticas estruturadas. Então, só queremos lhe agradecer, por favor, lhe agradecer essa oportunidade, mas aqui nós estamos trazendo o emergencial e o estrutural e dispostos a debater para que a gente diga: o Congresso Nacional não está compactuando com o desmonte da governança ambiental do Brasil. O Zequinha Sarney e a Marina colocaram agora, dizer o seguinte: é claro que isso não é da governança do parlamento. Sim. Mas vários governos da região que também querem esses recursos e precisam desses recursos, estão dando autorizações para desmatamento na região. Tocantins deu 577 autorizações. As pessoas, entre aspas, limpam o terreno, significa botar fogo no terreno. E aí se concentram os focos de queimada. Ou seja, dentro da linha do condicionamento que foi levantado aqui, seria razoável que esses estados que poderão receber os recursos que vocês corretamente, acertadamente estão pleiteando para ir, que eles, para fazerem jus a isso, também façam uma moratória no sentido de parar de dar licença para queimar e para desmatar naquelas áreas. E quanto ao ordenamento, nós temos um zoneamento econômico e ecológico para a região. A ideia de desenvolver foi mencionado aqui, a moratória da soja, né, e a carne. Nós temos o pacto da madeira legal, do minério legal. Tem que ser reativados isso. Não basta dizer o que não fazer. Como fazer bem, gerando emprego sem destruir
As medidas que estão sendo anunciadas parece que mais destroem emprego do que geram. Com boicote, a gente vai perder mais emprego, o que não pode acontecer. De jeito nenhum, nós confiamos no seu bom senso. Só lembrar uma outra coisa aqui, que eu acho que é importante, ninguém falou aqui, porque assim, tem agenda estruturante, tem uma oportunidade muito grande, presidente. O senhor tem um bom conselheiro na área tributária, que é o Bernardo Api. O Bernardo Api nos ajudou há alguns anos a desenvolver propostas para uma transição tributária para a sustentabilidade. Há como trabalhar essa transição tributária colocando os elementos de sustentabilidade do Brasil em 20, 25 anos se tornar realmente uma potência investindo os seus recursos no caminho da sustentabilidade. Então isso pode revolucionar esse processo de transição para a sustentabilidade. O Bernardo Api é um líder nisso. Observação, além de todos, mas a sensibilidade com a questão da credibilidade internacional. Até hoje o Brasil paga a conta de cana na Amazônia, do etanol brasileiro, 30 anos depois da campanha que foi feita contra o Brasil. Semana passada eu estava dando entrevista à BBC e o cara me perguntou isso. Então, a gente sabe que na política, aprendi isso aqui com vocês, não adianta só ser, tem que parecer ser e ter sorte. O Brasil está sem sorte. Esse escândalo todo aconteceu durante a Climate Week em Salvador. Tá? A repercussão está sem precedentes. Então, construir credibilidade, o Brasil tem N alternativas, N caminhos para fazer, e isso precisa de lideranças. E essa liderança não é centrada somente em algumas autoridades que insistem no Poder Executivo em desqualificar a interlocução internacional. Nós precisamos, na sociedade e no Parlamento, por isso que eu usei e sugeri ao senhor uma interlocução mais estruturada com o Parlamento Europeu, tá? Por conta, tá, de efetivamente dialogar como gente grande, gente séria, do agronegócio, a indústria brasileira, a parte da sustentabilidade, a questão indígena, todos os desafios do desenvolvimento do país, ao saneamento, o avanço que essa casa deve provocar, espero, com a questão do saneamento, é determinante, inclusive, para as futuras ambições do Brasil em clima. Tá? Então, essa conexão que muitos insistem em dizer que não existe, existe e é essencial para a reconstrução da sustentabilidade e da credibilidade brasileira. Acho que a maioria das pessoas aqui deve ir para o mundo acreditando que a Terra é redonda, ela não é plana. Tá? E não brincar com essas coisas sérias que o Brasil representa no seu protagonismo de diálogo internacional. Então, a sua liderança e de outros parlamentares, por favor, evitem viagens que pessoas vão para lá para fazer turismo, para contar coisas sem credibilidade. Não façam isso. Mostrem as medidas reais e quanto vai ser custoso o Brasil construir essa solução. Mas o Brasil tem condições de fazer. Já fez antes, vai fazer melhor ainda, sob nova direção, como diria o programa de televisão. O presidente da casa pediu para que eu olhasse para dentro dos projetos que estão na Comissão de Meio Ambiente, o que estaria mais adiantado, para que a casa pudesse levar para plenário. Tem um conjunto grande de propostas, nem todas são consensuais. A que mais está no texto mais adiantado é que institui pagamento por serviços ambientais, uma proposta que tramita desde 2002 nessa casa. E é um texto que eu acho que está mais maduro, obviamente que não se resolve todos os conflitos, mas é um texto que está mais maduro. Nós estamos discutindo também uma proposta de agravar as penas do desmatamento. Hoje quem desmata simplesmente não acontece nada, no máximo recebe uma multa administrativa, um embargo, mas a gente não tem a responsabilização penal como deveria, então é muito fácil. Então nós estamos discutindo um texto em relação a isso. Tem um texto que é da sua época, que fala da questão das queimadas. Esse texto ainda não é consensual, mas nós estamos tentando trabalhar, né? Agora tem um conjunto de políticas públicas que a gente acha que são importantes e que hoje os deputados discutiram hoje pela manhã, presidente, e eu acho que chegaram num conjunto de políticas públicas que são muito relevantes e muitas delas a gente poderia tramitar aqui dentro da casa. Então, presidente, aqui hoje pela manhã, não sei se essa informação já foi dada, mas foi criada a partir de reunião puxada pelas duas lideranças, minoria e oposição, uma reunião grande com muitas entidades. Foi criado um fórum permanente de defesa da Amazônia, incluindo entidades científicas, ambientais, entidades da sociedade civil, muitos partidos. E esse fórum produziu uma nota, uma primeira posição, tirou a sua executiva de funcionamento, pensando numa agenda de trabalho, e dentre as proposições, o Nilton Tato, que é o presidente da Frente Ambientalista, nos trouxe uma pauta trabalhada de possível pauta legislativa para a Casa, para que seja estudado pela presidência da Casa junto conosco, junto com esse fórum. Então eu pediria que o Nilton entregasse ao presidente da Câmara essa proposta
para que a gente depois pudesse juntamente avaliar, junto com a direção da casa, a possibilidade da pauta. Aqui está a nota e atrás está a pauta legislativa. Presidente, Foi trazido. na verdade, talvez o mais importante aí, que é um fórum que reúne movimentos, entidades, PPC, o AB, que reivindicam no parlamento participar da discussão da agenda do que vai se bater aqui. Entende que pode ser esse ou aquele projeto que estão mais prontos para debater. O que mais se conversou lá, que não adianta a gente criar uma comissão geral, um espaço para debater, e a pauta contra os índios, da liberação de armas, da liberação da caça, né? Da entrada de agronegócio nas terras indígenas, da flexibilização da legislação ambiental, né? Continuar avançando no paralelo. Então, o mais importante é a gente criar um ambiente em que a gente, na real, presidente, aquilo que a gente sabe da própria composição da casa, né? Que é legítimo o resultado do processo eleitoral, como o senhor mesmo disse, do presidente. Mas às vezes a maioria construída, ela vai contra direitos fundamentais, do ponto de vista dos direitos difusos do meio ambiente, ou dos direitos humanos, ou do direito de povos. E aí o senhor tem um papel importante, às vezes, de dar uma segurada, ajudar, né? Antes que a coisa chegue depois lá no Supremo, que aí pode ser que tenha perdido muito espaço. Então, o fundamental é isso, é a gente pensar uma agenda que seja positiva para o Brasil, que dê resposta para a sociedade brasileira, como também internacional, e coloque a gente em outro patamar, né, para o povo brasileiro e para a comunidade internacional. Quero agradecer a esses deputados. Me elegi a última vez a presidente da Câmara, todos já sabiam qual era o meu perfil, construção de maiorias de diálogo. Ninguém pode estar surpreso com os meus atos como presidente da Câmara. Concordo e discordo do que eu penso. Aliás, o que eu penso também eu deixo sempre muito transparente para todos, mesmo que muitas vezes eu seja minoria, porque na democracia é assim, né? Eu peço aos deputados que construam esse grupo que a gente possa ampliar esse grupo. Nós precisamos ter um grupo que inclua a maioria, a minoria. Dentro da maioria tem parlamentares que são historicamente defensores do meio ambiente também, né? Então eu acho que quando a gente começa um grupo, mas a gente tinha que ter trabalhado, Jandira. Trabalhei, chamamos. Telefonava, me pedia. A gente podia ter feito uma coisa maior. E temos que construir uma coisa maior. No DEM tem, no PP tem, em todos os partidos tem gente que está nessa. Eu sei, não estou criticando, eu estou dizendo que o nosso esforço tem que ser para a gente construir, né, um diálogo onde todos os partidos, né, claro que a agenda dos partidos de esquerda majoritariamente vai nessa linha. Os partidos de direita, às vezes, uma parte tem outra linha, mas majoritariamente também os partidos que representam a maioria e não o governo hoje aqui na Câmara, eu tenho certeza que eles vão, né, Arnaldo, juntos com a nossa pauta, com essa pauta que eu tenho certeza está colocada aqui, com as preocupações que nós todos temos, que não devemos pautar projetos que possam piorar ainda mais, né, as polêmicas e os conflitos. Jogar gasolina na queimada. É isso. Pode deixar, vou botar o presidente da coordenação. Então, eu não quero ser coordenador. Eu trabalho sempre para ter aqui nessa sala do PSOL ao PSL. E eu acho que o meio ambiente, nós juntos nesse trabalho aqui, que vocês começaram, e agradeço o esforço e o gesto de vocês em nome de todos nós, você tem em nome de todos nós. Na próxima semana a gente tem aqui todos os partidos para mostrar que todos os partidos brasileiros são a favor do meio ambiente. Esse é o nosso esforço.